Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Vale Representações. Quero agradecer a participação de todos vocês aqui. Hoje eu tenho companhia para fazer esse webinar. Vamos lá. Ricardo está aqui, depois de um tempo sumido apareceu. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Paulinha. Bom dia, galera. Tudo bem? Estamos aqui Todo junto. mundo Hoje vamos bem. falar de um produto muito especial, né, Paulinha? Sim, hoje vai ser uma apresentação bem dinâmica, bem rápida, porque é um produto muito legal que a gente falou faz algum tempo e que a gente recebe muita solicitação e curiosidade e necessidade de informação. Deixa eu me apresentar, eu sou a Paula, sou executiva de contas da Veli, o Ricardo é nosso diretor e a gente tem feito essas apresentações ainda, continuamos com elas porque sim, nós temos tido retorno e é muito bom para a gente ter como se fala, para consultar, né? Como fala? Me ajuda, Ricardo. Como conteúdo, né? Conteúdo para a gente Conteúdo. poder cada vez mais estar mais aprimorado e ter todos os detalhes dos produtos e das experiências da Veli na palma da mão ou na ponta da língua, quando o seu cliente pedir, né? Exato, É isso conforme a aí. necessidade. Muito bem, era isso que eu queria falar. Estamos produzindo conteúdo porque sim, ele tem sido bem utilizado. Super. A Velha é uma empresa de experiências e conexões ao redor do mundo. Nós temos o portfólio atual, todas essas marcas, essas companhias excelentes de cruzeiros fluviais. Nós temos também algumas experiências em iates de descobertas e expedições. E aqui do lado direito são os canais e rios e fretamentos, quando a gente fala de barcos menores. E como o Ricardo falou, a gente vai falar hoje de Leboat, que é essa companhia que vem com uma proposta completamente diferente de tudo que a gente tem no mercado, do convencional mesmo, é bem fora do tradicional e que navega pelos canais. De marítimos, a gente também tem os produtos, as companhias Norwegian Cruise Line, Oceania e Regent. Nossos canais, então aqui estão os nossos contatos, nós estamos em todas as redes sociais, né? Temos todos os vídeos no YouTube, todas as apresentações, fotos, nós temos no Instagram um monte de fotos lindas para vocês usarem também. No nosso site tem também o banco de imagem de todas as companhias, tem os roteiros, tem um pouquinho do que é cada companhia, qual é o perfil, as características. E aqui o nosso e-mail, que é o info@veli.tour, para quem quiser solicitar a inclusão na lista de WhatsApp, que a gente sabe que a comunicação hoje também é via WhatsApp. Então, quem quiser colocar, só pedir para a gente que a gente cadastra. Ou qualquer dúvida que tenha também, pode mandar pelo info se quiser. Ah, sim, com certeza. Bem-vindos a bordo, né? Vamos saudar aqui os nossos agentes de viagem, porque hoje o tema é férias num barco para chamar de seu. Porque essa é a ideia, né, Ricardo? A gente está aqui oferecendo para vocês uma companhia onde você vai ter experiência do barco como se fosse seu. É isso mesmo. É uma locação de barco que, na verdade, é como se você locasse um motorhome, né? O boat home, né? Para você navegar por lagos e canais na Europa e no Canadá. Tá? A Leboat é uma companhia francesa que está aí no mercado já há mais de 50 anos, está muito sólida, é líder de mercado, né? Nós vamos ver isso também nos slides, e é uma experiência completamente diferente, né? A gente tem alguns depoimentos, e o que chamou mais atenção e que descreveu bem o que é esse produto, né, foi de uma agente de viagem mesmo que já fez isso com a família, né? Ela falou, olha, eu achei que eu ia tirar férias para descansar, né, curtir a paisagem, né, admirar todo o nosso passeio. No fim, a gente trabalhou pra caramba, porque o barco, a gente faz tudo no barco, né? A gente limpa, a gente cozinha, a gente atraca, a gente passa pelas eclusas e vai lá e abre a eclusa, fecha a eclusa, mas também a gente se diverte pra caramba, né? Sim. Foi isso que ela falou, né? Essa foi o depoimento dela. A gente se divertiu muito, foi uma das experiências mais incríveis que ela teve de férias com a família. Foi ela, o marido e as crianças. Então, assim, foi muito legal. É uma experiência diferente e a gente tem diversos destinos, mas assim, vamos aproveitar que a gente tem a abertura da França agora, né? E vamos falar bastante da França também. Né? Vamos lá, fala aí, Paulinha.
contigo. Vamos lá. O Ricardo falou isso também, assim, do trabalho, mas é um aprendizado, né? Então, assim, você realmente, além de você viver a experiência de estar num lugar diferente, você ainda aprende todos esses tipos de trâmites, né? De estacionar o seu barco, e tudo isso é muito gostoso, muito divertido e diferente, né? Vamos começar aqui. Por que a gente escolhe férias num barco? Bom, eu sou suspeita, porque assim, eu tô nesse ramo de navegação faz tanto tempo, eu gosto tanto da experiência, porque ali a gente tem, com a Leboat, vamos falar da Leboat, a gente tem um contato com a natureza, então a gente tem esse contato muito forte, tá? Porque assim, o barco é seu, então você vai planejar a sua rota e você vai estar sempre em contato com essa região, né, por onde você está navegando. Além de você descobrir cidades, né, vilarejos que às vezes você não vai passar numa rota tradicional de um barco maior, tá? E tudo isso da sua perspectiva do seu sundeck, do seu barco privativo, né? Do seu sundeck privativo, né? Que a gente sabe que é um lugar que a gente gosta de eleger para ver as paisagens nos barcos. E ali é seu. Então vai estar você e a sua família, você e seu grupo de amigos, você vai estar só com as pessoas que realmente você quer estar, tá? Como o Ricardo falou, a gente navegar de Leboat, a gente pode comparar muito com uma locação de carro, mas aqui a gente está falando, né, um boat home, né, Ricardo? É isso aí. É isso aí, porque é um barco barco cabinado, são barcos de capacidade de 2 a 12 pessoas, se eu não me engano. Isso nós vamos ver mais para frente. Isso, 2 a 12. Mas é isso. Então, assim, a experiência realmente é uma experiência muito intimista no que se diz respeito, assim, você vai com um grupo pequeno, óbvio que se vocês tiverem clientes com um grupo maior do que isso, dá para alocar vários barcos e aí fazem o passeio em barcos, em diversos barcos, né? Mas assim, a questão é que você leva a sua casa junto, né? O seu barco vai junto, que é onde você come, dorme e passeia. Você é obrigado a comer e dormir? Não, muito pelo contrário, isso é o bacana da experiência. Você pode, como aí no slide mesmo diz, né? Você pode escolher o roteiro definido por você. Se você quer continuar navegando, ou se você quer parar numa cidade X, num vilarejo X e almoçar ali, né? E parar para almoçar ou parar para jantar, ou mesmo como essa foto aí mostra as crianças pulando no rio, né? Toda essa indicação é dada pelo pessoal que entrega o barco, né? Onde você pode parar, como parar, onde você pode parar para mergulhar e aproveitar e nadar, né? Onde não dá, tem toda uma orientação técnica e turística, né? Antes de você sair navegando com o seu barco, né? Então, assim, é uma experiência completamente enriquecedora, porque assim vai unir muito a família ou o grupo de amigos. Vai lá, Paula. Vamos passar um vídeo para ter um pouquinho do que é essa experiência. E assim, é o que o Ricardo falou, a gente não tem nada muito assim definido, então é muito gostoso também essas surpresas, né? Às vezes você colocou uma cidade que você se identificou muito, você pode pernoitar lá, né? Estender mais a sua experiência nessa cidade. Vamos assistir esse vídeo.
Gente, esse vídeo é muito legal. Ele explica bem como é que funciona, né? Toda a parte de início e tal, e dá uma ideia de como é que vai ser a experiência, né? É bem legal Muito legal mesmo. esse vídeo. Eu acho que eu E fiquei já prestando fala atenção de na alguns música. destinos e tal. É. E a letra da música é muito, muito isso mesmo, é você, assim, se perder para você se encontrar em lugares lindos, né? Então, assim, é o desconhecido, né? É isso. É uma viagem bem diferente de tudo. Muito legal esse vídeo. Se vocês quiserem, me peçam, a gente manda para vocês, tá? Para promover, porque é muito gostoso esse vídeo. E aí agora vamos falar um pouquinho do porquê escolher a Lebolt, né? No vídeo até apareceram alguns informações importantes, né? Então, assim, a Lebolt é líder de mercado. Quando a gente fala de experiência de barco, assim, locado, barco menor de 2 a 12 pessoas, é a Lebolt que tem liderado, né, o ranking de vendas. E é uma empresa, né, Ricardo, confiável, que está há mais de 50 anos nesse mercado, que a É gente teve a verdade. felicidade de Uma ter a empresa parceria, sólida. né? E a gente pegou no comecinho da pandemia, né? É. Estamos aí batalhando para a gente fazer o vosso cliente, né, o cliente dos nossos clientes, quererem ter essa experiência. Aliás, eu tô louco para pegar um barquinho desse aí e sair navegando. Vamos falar então, que tipo de passageiro é o passageiro Lebolt, né? Porque é isso que eu sinto mais assim, às vezes das agências. Para quem que eu ofereço esse produto? É um produto que também vai na mesma linha dos nossos cruzeiros fluviais, que são viajantes experientes, né? Que já tiveram muitas viagens e que procuram algo diferente, algo novo, mas que queira realmente colocar a mão na massa, né? Que é aquele do it yourself. Então eles queiram sim ter a casa deles nesse tempo, né? No tempo de 3, tem 3 noites, tem 5 noites, tem até 10 noites. Então vai de como eles querem, quanto tempo eles querem fazer essa experiência, tá? Passageiro independente também, então um passageiro que está realmente querendo vivenciar isso de uma forma bem intensa, né? E Então a agora com gente essa história da Covid, tem bastante gente procurando esse tipo de experiência, né? Sem ter muita contato, aglomeração, né? é, Você vê, olha aí, essa informação do que é o segundo item desse slide, que 50% do viajante tem pouca ou nenhuma experiência com navegação. Realmente não é necessário. Aliás, passamos desapercebido uma informação lá no comecinho, que também não há necessidade de ter nenhuma carteira de habilitação, nenhuma RAIS, nada disso, para você poder manobrar e conduzir essas lanchas, tá? Essas lanchas, esses iates. É totalmente free, né? Pode ser descomplicado. Exato. completamente descomplicado, né? Então, assim, inclusive até toda essa parte de atracamento, manuseio das eclusas nos canais, isso é muito tranquilo, gente. Por mais que você fale, mas será que nós vamos conseguir? Se não fosse possível, né, não seria um produto comercial, né? Seria difícil de se comercializar, mas assim é muito tranquilo, é bem tranquilo Sim. mesmo. E você falou de Covid, é um produto muito, assim, ele é perfeito para, né, para essa nova realidade que a gente está vivendo, que é estar só com a sua família, estar só com seus amigos. É Então não um tem grupo menor, tripulação. mais restrito, né? Não. Não, é bem Importante a isso, é gente bem falar, Ri, que hum, não tem como a gente contratar uma pessoa para dirigir o barco, tá, gente? A fato. Levont não tem essa opção. Eu já tive várias trocas de e-mails com agências assim, mas ele quer colocar. Não tem, gente. A ideia é realmente você pilotar o seu barco. Nem para dirigir e nem para, por exemplo, fazer um retorno, né, do barco. Porque você pega o barco numa determinada Uma base. base e você devolve nela, né? Alguns roteiros permitem que você devolva em outra base, mas não são Uhum. todos, né? Então, quando você tem que trazer de volta, é você que tem que levar, porque não tem. Mas não tem como Pagar um combinar extra. e Né? pagar um extra para ter alguém para pegar o barco lá ou fazer aquela taxinha extra de devolução, né? Não existe isso quando você, nas bases que são obrigatórios, o retorno na base que você pegou, tá? Então, tem esses detalhes, né? E aí é caso a caso que a gente tem que falar, né? Isso.
Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos barcos, que eu acho que as pessoas também ficam bem curiosas para saber a diferença, né, dos barcos. Por que que esse é X, né, custa tanto, por que que o outro não custa, quantas pessoas cabem nesse. Então, assim, a ideia da Leboat é ela ter barcos com todos os tipos de perfis de passageiros, tá? Falando de investimento, né? Quanto a gente quer investir nessa experiência. Então, tem desde a categoria budget, que são preços muito baixos. Se vocês olharem, lá no final a gente vai colocar alguns valores. Realmente é muito barato, se você for pensar para alugar um barco, para, né, chamar de seu. E aí eles têm duas outras categorias, que é o Comfort, Comfort Plus, e o Premier, né, que seriam os barcos mais novos. Premier tá? só no Canadá, diga-se de passagem, tá? O Premier, não, no Canadá só tem barco Premier. O Premier tem na Europa também, só que lá no Canadá só tem os barcos dessa categoria. Uhum. É Né? isso aí, foi isso que eu quis dizer. Beleza, Desculpa. Beleza. Entendi. Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, tá. Bom, então assim, é isso. Tem para todos os tipos de bolso, tá? Vai caber ali onde você estiver querendo, o quanto você quiser investir. Então, capacidade, a partir de 2 pessoas até 12, tá? Requisitos, que nem o Ricardo falou. Não precisa de nenhum tipo de habilitação especial. O que precisa é, no mínimo, 2 pessoas adultas, tá? Para pilotar, para poder ocupar esse barco. Então, se a gente falar de um barco de 2, eu não posso ir eu e meu filho menor de idade, tá? Tem que ir eu, mais um adulto, e aí o meu filho menor de idade. Exatamente. Aqui a gente fala um pouquinho dos barcos, então, assim, o budget são barcos um pouco mais antigos, mas não são barcos que você vê pela foto, são barcos bem legais também, assim, no site da Leboat, a gente também tem vídeos dentro dos barcos, isso é muito legal, você já tem a experiência antes de você embarcar, tá? Ali tem os modelos, né, o Ricardo tinha falado o Capri, o Cirrus, são os modelos de barcos, aí tem o Comfort e o Comfort Plus, que são esses outros modelos, Caprice, Magnific, Clipper, Royal Mystic, todos esses nomes. E no Premier tem 2 modelos de barco, que é o Horizon e o Vision. Esses são os mais novos. Eu acho que vale mostrar aqui para vocês nessas fotos que os barcos são meio arredondados, então, assim, é bem tranquilo de pilotar, né, Ricardo? Não tem como colidir. Porque são arredondados, Paula? Eu acho que fica mais fácil, sabe, de você ir assim, tranquilo, né? Os canais são bem sem impacto, Calmos, né? não tem problema nenhum, é bem... Não existe turbulência, nada disso, nem maremoto, nem nada disso, nem onda. Então, assim, é muito tranquilo mesmo, tá? A diferença está, assim, muito mais ligada à decoração do que qualquer outra coisa, porque todos os barcos são extremamente confortáveis, todas as cabines são completas, né, são suítes, os banheiros são todos com descarga elétrica. O que muda realmente é a decoração e os itens que cada uma tem, né? Por exemplo. Mas eu tenho uma informação aqui importante, que eu conversei com uma pessoa que é do ramo de navegação e que ele me falou uma coisa muito importante, que eu vou até colocar aqui, aumentar para vocês verem, que é assim, os barcos mais novos, eles têm a opção de você pilotar da parte do sun deck em cima. É isso que então, eu ia falar. assim, ali você consegue aproveitar a vista, tomar um vinho, né, degustar algum tipo de comidinha e também contemplar a vista, porque os mais antigos, como vocês veem, ó, eles não têm, a cabine é fechada. Então, isso também é um diferencial. Sim. Né? Vamos lá, vamos continuar. Falamos dos barcos, agora vamos falar um pouquinho por onde a gente navega. Por onde a gente navega, Ricardo? Olha lá. Canadá, Inglaterra, Bélgica, Itália, Escócia, Alemanha, França, Países Baixos e Irlanda. Estamos falando de quê? Estamos falando de canais em todos esses lugares, né? E alguns lagos, inclusive, tá? Por exemplo, Canadá, você tem, nós vamos ver aí, é um canal super, super bacana, porque é o patrimônio histórico da Unesco, né? Que é o canal de Rideau. E ele começa, ele está entre Ottawa e Kingston. Kingston é uma cidade que já está no Lago Ontário. Então você pode passear no Lago Ontário e depois subir o canal, ou ficar só no lago, sei lá, o que você decide, né? É uma bela opção também. Na Escócia, por exemplo, você tem o Lago Ness, né? Na Escócia? É lá mesmo. Lá mesmo.
Então você tem lagos e canais, tá? Na França é canal, é mais canal do que lago, não tem, pelo menos não vi nenhum roteiro ainda com lago, né? Mas assim, tem essas duas. Ah, posso ver o Monstro do Lago Ness? Pode, dá para ir também. Daí lá, vai lá ver. Vai lá dar um amendoizinho para ele, né? Uma comidinha para ele. Ai, gente. Eu acho, a Escócia eu acho muito legal, porque assim, nos nossos fluviais, nas nossas companhias, a única que navega além da Leboat é a European Waterways, né? É, Então, é um roteiro bem diferenciado do que todas as companhias de cruzeiros fluviais costumam navegar. Na França, o Ricardo estava falando de França, a gente tem várias opções de rota, gente. A gente tem o Vale do Loire, tem Bordeaux, tem. Aqui a gente destacou que é o canal do Midi, que eu acho que é um dos mais procurados também, um dos mais bonitos, que né, é da também França. Patrimônio Mundial da Unesco, É, né? navegam só pelos lugares Tem a mais. região de Camargue, que é um pouco mais para baixo, que também é uma região muito rica, né, nessa parte de você ter essa contemplação da natureza. A região de Camargue é demais. Eu não sei se aqui tem uma foto, tinha visto uma foto da região de Camargue que tem alguns cavalos, né? É uma região meio conhecida por causa dos cavalos franceses também. Vai lá. A gente tem realmente, também tem a Borgonha também é um roteiro lindo para fazer. Bom, a França inteira é linda, né? Aí a gente destacou aqui duas opções, que são o canal do Midi, tá? Então a sugestão de rota é a partir de 3 noites, é a mais curta, mas você pode também ter uma duração mais longa, isso é uma opção sua. E aí, como o Ricardo falou, a gente tem lá no canal do Midi, a gente tem 4 ou 5 bases que a Leboat opera. Tá? Então é isso, você vai fazer o seu roteiro conforme você planejar. Então, se você quiser pegar ali em Castelnaudary e devolver em Porto Casafieri, pode, tá? Mas só não pode fazer o que o Ricardo falou. Ah, eu quero pegar em Castelnaudary e depois eu quero que alguém devolva lá para mim. Não, tá? Você que tem que devolver o barco. Temporada é sempre similar à temporada dos cruzeiros fluviais. E aí a gente tem também um outro que o Ricardo falou agora, que é o roteiro do Canadá. O Canadá é bem, como se diz, explora bem a natureza, né? Então a gente tem ali um canal enorme, super longo, eu acho que são 200, quanto que a gente tinha falado, Ricardo, antes? 200 e... 202 quilômetros tem esse canal. É super longo e assim É. histórico, né? Tem toda uma parte de história por trás dele, que agora virou, agora não, né? Já há um tempo é para a parte de turismo, mas que o Canadá tem muita história, né? E aí você passa por vários lugares, paisagens lindas de natureza e também as cidades coloridas, né? Cidadezinhas menores do Canadá. E também tem a opção de você fazer, olha, a partir de 3 noites e até 14 noites, tá? Então dá para Aqui fazer um tem roteiro. uma situação bem típica, bem particular, peculiar aqui, que a base principal é Smith Falls, que está bem no meio do canal. Então, todos os barcos você pega e devolve em Smith Falls. Então, você pode fazer ir para o norte, que é o sentido Ottawa, ou para o sul, sentido Kingston, que vai até o Lago Ontário. Né? Ou fazer os dois. Né? Tem uma opção também que eles sugerem de 14 noites fazendo o canal Completo. inteiro. Nossa, completo. Deve ser uma coisa de louco isso. Eu ia adorar. No verão, que delícia, imagina. Aí, no verão, aí a gente vai falar também para vocês um Vai pouquinho ter do que que ser pode. no verão. O que você pode contratar de extra para você fazer a sua experiência ainda mais incrível. Antes disso, como é Volta um um dia pouquinho, Paula. típico? Pera um pouquinho. Volta um pouquinho. Para ver a temporada aqui, ó. Por exemplo, ó, Canadá, de maio a setembro, tá, pessoal? Canadá de maio a setembro. Volta na França, que tem a temporada também, que não é só Abril, França, né? outubro. Abril, outubro. É Europa de um modo geral. Tá? Algumas bases, alguns roteiros podem estar abertos a partir do fim, meados, segunda quinzena de março, mas tem que consultar. Né? Eu falei as bases, olha, aqui destacam algumas bases, tá vendo? Sim. Ó, em vermelhinho. Tá vendo? Então você pode pegar aqui, ó, devolver lá embaixo. Fazer toda essa parte. Para quem, só para poder identificar, aqui no mapa da França, né, onde é essa região, né, é entre ali Marseille e Toulouse, perto de Marseille, sentido Toulouse, no oeste. É uma região bem bacana isso daí. O aeroporto mais próximo aqui é Toulouse, Vamos lá, vamos em frente. Esse roteiro aqui, eu acho que desde que eu entrei no turismo eu escuto. Né? No canal do Bicho.
Vamos falar um pouquinho como é o dia típico no barco da Lebolt. Então, assim, café da manhã ao ar livre, né, no Sundeck, você prepara o seu café da manhã. Se você estiver no Canadá, você faz aquelas panquecas com aquele xarope de aquele Maple melado, né? syrup. Maple syrup, xarope de É. bordo traduzido, né? Então é isso também. Então, mesmo fazendo o barco menor, né, essa experiência da Lebolt, você também tem essa imersão, esse contato com a gastronomia local, porque você vai realmente se abastecer do que tem na região, né? Aí você pode programar o seu dia, você pode dar uma volta de bicicleta, se você contratou uma bicicleta, você ancora seu barco, quer explorar a cidade, ou quer ficar, né, num lugar, uma posição ali mais afastada da cidade, pode ficar também lendo um livro, apreciando a paisagem, tomando um vinho. Você vai fazer o seu dia, isso é muito gostoso também. Você programa como você quiser. Se quiser acordar mais cedo, acorda. Se não quiser, quer dormir até mais tarde, dorme. Tem passageiros que também gostam de fazer assim, dependendo da cidade onde eles estão, eles gostam também de deixar o barco atracado e ir dormir num hotel. Você faz como você quiser a sua viagem. E isso não impede, nada impede de você fazer os passeios também, né? Também. Assim, você para num lugar, aí você fala que é uma região vinícola, você vai passear, vai conhecer, vai fazer um tour de vinhos, degustação. Outra coisa que é bacana, bastante interessante, como você pode também fazer a sua própria refeição a bordo, né? Então você faz as compras nos mercados locais, tudo fresquinho, tudo bacana, né? Então tem esse diferencial, né? Aqui, na verdade, esse slide é como o dia típico, na verdade, você é quem faz, efetivamente. Né? Exatamente. Essa é a situação, né? Fora isso, tem também uma coisa bem típica de lá dos canais, né? São as eclusas, né? Isso também é bem bacana. Agora, a eclusa de canal ela é muito simples, é muito o próprio pessoal que está no barco, ou seja, a tripulação, né? Que no nosso caso aqui é o próprio turista, né? Eles é que manuseiam, né? A maioria das eclusas, né? Porque elas são o quê? Elas são portas que se abre e fecha no rio, né? Então é muito simples e vai ser muito bem orientado para poder fazer isso com facilidade. E as cidades muito próximas também, né, Ricardo? Então, assim. Esse é o tipo de navegação, é o produto que eu falo que ele explora uma micro-região, né? Diferente dos nossos fluviais tradicionais, aqueles barcos maiores que eu já chamo de uma Maiores. macro-região, porque eles são não só maiores, mas também porque eles exploram alguns países, né? Aqui não, aqui é uma região dentro de um país, sempre, né? Não tem como ser diferente. Então, assim, é muito mais legal, porque você conhece pequenos vilarejos, é uma experiência realmente bem diferenciada. Né? É muito charmoso. E o gostoso que eu acho também é isso. Ele é um produto que você pode levar criança, pode levar o seu cachorrinho, a sua É cachorrinha. pet friendly, Tá? é É verdade, pet tem isso friendly, também. é. Então isso é muito gostoso, porque às vezes é isso, né? A gente fala, vou viajar. Quem tem muito apego ao animal de estimação sabe que faz diferença, né? Imagina você tá com o seu cachorro lá, Como é que principalmente se chama for teu um cachorrinho, golden. Paula? Hã? Como chama teu cachorrinho? A minha cachorrinha é Violeta. Violeta, será que ela ia gostar? Ou ela ia se Ah, jogar nessa água aí? eu acho que não. Mas acho que ela ia gostar, porque é gostoso a gente estar, né, com a nossa família, né, num outro Delícia, lugar. E aí uma fica delícia. completo. Então, assim, você vê na foto aqui, a gente tem, né, a avó, a neta, e o cachorrinho, os filhos. É muito gostoso, é um produto bem legal para a família e para amigos também, tá, gente? Despedida de solteiro, formatura, o que vocês quiserem. Bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Ensinamos tudo o que você precisa saber. Isso é uma verdade, gente. As pessoas ficam um pouco com receio de, eu nunca pilotei um barco, será que eu vou conseguir dar conta? Então, assim, como que funciona? No dia que você vai pegar a chave do seu barco, você tem um treinamento super completo. Então, é uma hora faça o seu check-in, uma, 2 horas antes você tem esse treinamento, que é super completo. Então, ele vai te mostrar tudo que tem no barco, ele tem os manuais, tá? Nesses manuais tem também os mapas, as rotas,
tem tudo que é informação, tá? Como que funciona a parte de luzes, né, o fogão, tudo você recebe esse treinamento. Só vale falar que esse treinamento é em inglês, tá, gente? Então a gente precisa que uma pessoa, pelo menos que esteja no barco, fale fluentemente o inglês para conseguir entender todas essas coordenadas. Mas que não precisamos de nada de licença, nenhum tipo de licença. Isso é muito importante a gente falar. Fundamental que fale no mínimo inglês, né? Quem vai alocar, Se falar francês, porque melhor ainda, já na França. no caso, melhor ainda, claro. É. Mas no mínimo inglês, porque não tem a questão de você ter uma ajuda como você tem, por exemplo, né, nos barcos que tem tripulação. Porque aqui não tem tripulação. A tripulação são os turistas. Então, Isso. para poder se comunicar, tem que falar no mínimo inglês. De preferência os dois, né? Inglês e francês. O que precisa haver é uma conversa entre as pessoas a bordo, né? E eleger quem vai ser o responsável, né? Quem vai ser o capitão. Porque ele é que vai realmente receber todos esses tipos de coordenadas. Então, como virar o barco, como atracar o barco, né? Que tem muita pergunta isso. Mas como que eu estaciono o barco? Tem taxa? Né? Como que funciona? Eu preciso reservar? Então, todos esses tipos de informações, a gente consegue algumas antes, claro, mas ali na prática realmente faz a diferença, tá? Super faz. E diga-se de passagem, você volta um pouquinho, querida. Você olhar as fotos, todo mundo de máscara, ou seja, já são fotos atualizadas, né? Por quê? Porque a Lebolt já está desde, se eu não me engano, desde maio, ela já está operando normal para o turismo local, né? Então, por isso que a gente tem essas fotos aí com o pessoal de máscara, né? Então, só para deixar claro aqui, pessoal, que tipo de treinamento você vai ter? Importante, toda a tripulação passa pelo treinamento, que é uma reunião de segurança que mostra como funciona todo o barco. Mas meu filho vai ter que participar? Sim, ele faz parte da tripulação. Ele pode não ser responsável por nada, mas assim, ele tem que saber como as coisas funcionam, né? Então a família inteira, ou todos os amigos, todo mundo que estiver a bordo, faz esse treinamento. Os motoristas, que podem ser mais do que um, claro, né? Digamos, tem um casal, o casal pode ser motorista, qualquer um deles. Eles fazem, além disso, eles fazem um treinamento de como conduzir o barco, como atracar, como manobrar, né? Por isso que tem que chegar entre 2 horas antes do horário marcado para você retirar o teu barco, para fazer todo esse treinamento e toda essa função, né? Além disso, vocês também não só do barco, mas também do roteiro, explicado direitinho onde você pode atracar, quanto custa, o que está incluído, o que não está, o manuseio das eclusas para o sentido que você está indo, né? Como é que elas funcionam, né? Se você está descendo o rio é de um jeito, se você está subindo é de outro. Quer dizer, tudo é nessa reunião de 2 horas antes de você retirar o barco que você fica sabendo exatamente como funciona na teoria. Depois você vai para a prática. Como planejar suas férias em um dos nossos barcos? Então, assim, o que é importante você conversar com o seu cliente, né? Saber qual é o destino que ele gostaria de viajar. Então, ele falou um destino, vamos lá consultar se a Lebolt opera esse destino. Então, se ela operou o destino, vamos escolher o barco. Qual é o barco que acomoda, né, os seus clientes? É um casal que vai viajar de lua de mel, às vezes? Não sei, até penso bem legal uma lua de mel também. É um grupo de amigos, né? Qual roteiro você já definiu? Qual o barco que vai acomodar esse número de passageiros que você quer? E qual tipo de investimento que ele quer fazer? É menor? É intermediário? Né? Aí você vai escolher o seu barco. E ali, depois que você definiu o roteiro, a duração e o barco, você ainda pode colocar alguns extras. Vamos falar um pouquinho dos extras. A gente mudou, devia ter deixado aqui, né? Vamos lá. Personalize sua aventura. Então, vamos falar um pouquinho dos extras. O que eu posso alugar no meu barco? O que eu posso acrescentar no meu barco? Então, você pode colocar bicicletas, tá? Caiaques, por exemplo, também na região do Canadá. Se você está falando do verão, é muito indicado você alugar um caiaque para você explorar ainda mais, né? Onde você está navegando.
O stand-up que o Ricardo falou, então tá super em alta, é super legal fazer stand-up, né? Um esporte muito gostoso. Pacote de compras, você pode sim já deixar o seu barco abastecido com algum tipo de suprimentos, de repente leite, ovo, sabe, algumas coisas básicas que você quer ter já Básicos, no é. seu. Aquela comprinha básica. Isso acontece muito no esqui, né? Que eles já oferecem isso quando você vai viajar. E aqui tem esse tipo de facilidade também. E aí, se você quiser levar o seu cachorrinho, o seu pet, você paga uma taxa para ele ir, tá? Só precisa ver o tamanho do seu pet, isso é muito importante, tá, gente? Tem um limite de tamanho do cachorro, do animal, para você embarcar. Aquele mastim, né, que é um cachorro que é Dog alemão, né? dog alemão, né? Aí eu Esse acho que não não dá. vai ser muito confortável também, porque você tem que pensar que ele vai estar com você, tá? Na sua cabine. Vai dormir com você na sua cama. Você vai dividir a cama contigo. Né? É, Ou aquele São Bernardo, né? Enorme, peludo. lindo, lindo, nossa. Então, não sei se vocês entenderam, né? Ah, eu vou ter bicicleta, eu vou ter stand-up paddle, eu vou ter caiaque. Você vai ter, só que ele não está incluso no No valor que a gente básico. vai mostrar aí, um valor base de locação do barco, porque tem pessoas que não querem, ou às vezes você está com a família, mas de bicicleta mesmo você só quer duas, porque só duas pessoas que gostam de andar de bike. As outras duas preferem caminhar, por exemplo. Né? Então, assim, você faz essa escolha, né, e personaliza a sua aventura conforme a sua necessidade. Tá? Inclusive material de pesca, não tem aqui, mas é uma opção também. Por que não está aqui? Porque a gente não tem o valor. O valor depende de quantas pessoas, que tipo de vara. Quem pesca, às vezes, é muito detalhista, então é uma Precisa ter coisa que tem que autorização ser para mais. pescar também. Precisa ter autorização para pescar. Então, assim, é uma coisa que depende um pouco mais de mais detalhes do que simplesmente você ter um preço. Tá? Isso. Vamos Mas falar um existe pouquinho essa mais de opção também custos? Depois a gente volta lá naquele slide com os valores, para vocês terem uma ideia de quanto do custa a barco. Né? experiência. Custos adicionais que a gente coloca no barco que você precisa ter nele, né? O depósito do combustível. Então, você faz o valor do barco, ali tem o combustível da rota que você planejou, tá? E aí tem um depósito que você faz, como faz no carro, né? A gente estava falando, né, Ricardo? Quando você aluga um carro. Você cadastra ali seu cartão para bloquear um valor. Para o seguro, isso, eu acho que eu confundi, né? Acho que fiz confusão. Do que você está falando? Dos Não, tem um depósitos de depósito de combustível. Tem combustível, os sim, dois, porque né? você tem que pagar o combustível extra, se for o caso, se É. acontecer. Né? Aí você deixa aquele depósito porque você não vai ter que gastar isso, você vai simplesmente colocar o combustível. E aí, se sobrar, depois eles te reembolsam. Existe um seguro de Você colisão bloqueia. também, que conforme o local que você está alocando e o período, ele tem uma variação. É um valor por dia, né? E você também tem que deixar um depósito quando você tira, tá? Ou quando você retira o barco. E aí depende também da categoria de barco, é tudo. Da região, tudo, né? Isso vem na confirmação também desses valores. Todos esses valores vêm na confirmação também, tá? Também tem a opção de você optar por early check-in e check-out, porque existe um horário pré-determinado, né, mas dá para alterar. E taxa de ancoradouro, que é o atracamento, né, e eclusa, em algumas passagens também é adicional. Tá? Então, isso é extra do que o valor da locação. Mas é basicamente como se fosse uma locação de carro. Né? Aqui, quando você fala taxa de ancoradouro, isso aqui seria o quê numa locação de carro? O estacionamento. Né? Exato. Estacionamento nunca está incluído. Se você coloca um carro e vai parar no estacionamento, você vai pagar o estacionamento. Né? Então, é esse tipo de coisa. Tá? Vamos lá. Continuando. Deixa eu só voltar aqui, quero falar para Volta vocês mais lá. ou menos quanto custa, né? Vamos ter uma Vamos dar uma ideia. ideia para o pessoal aí. Porque às vezes a gente acha que é muito caro, né? Então, assim, não. A gente está falando aqui de roteiro de 3 noites, tá? A gente colocou uma experiência mais curta. Então, temos a partir de $479 no budget, tá? Naquele barco mais econômico. Aí tem o Comfort Plus. E, importante, esse valor aqui é por barco, tá? Não por pessoa.
Então, normalmente o barco pode ser aqui um barco para 4 pessoas, para 6 pessoas. Então, você vai dividir esse valor pelo número de pessoas que vão navegar, tá bom? Se for o caso, né? Se Numa não quiser, família, agora, você vê aqui, ó, vai só a 2. partir esse budget que você está mostrando, a partir de $479 para 3 noites. 2 pessoas vão fazer. Vamos pensar num hotel aí, né? Quer dizer, não dá o quê? Dá $100 e poucos por noite Dá $79 para a família? por noite, Para a família? por pessoa. Eu fiz só para um casal ainda. Fiz ainda para ser. Então assim, não é nada caro. Não é nada Não. caro. E mesmo que você fale, mas e se for 7 noites? Isso vai custar uma fortuna. Não vai, não. Não vai, não. Tem roteiros que na categoria Comfort a partir de $1.500, $1.700. Então, assim, o barco, eu diria para você que no fim das contas, o barco é a coisa mais barata da viagem. Sim. Né? Vocês vão gastar muito mais com as comprinhas, com os jantares, com os almoços que vocês vão fazer em terra, inclusive com vinho, do que com o barco. Eu tenho certeza disso. Tá? Verdade. Bom, vamos avançar um pouquinho então aqui. Colocamos esse slide porque é sempre importante a gente falar, a gente sabe que é uma preocupação geral e necessária, tá? Então, a Lebolt, assim como todas as companhias que a gente representa, que a gente tem acordo, são companhias muito confiáveis, né? Muito sérias e comprometidas. Então, todas também, a Lebolt também tá com os protocolos de segurança atualizados. Então, todas as bases estão sempre com distanciamento social, todos de máscara, onde tem que usar aquela divisória de acrílico foi colocado. Na equipe, então, quando você tem aquele... A gente mostrou a foto, né, do treinamento, então ele está de máscara sempre também, e sempre mantendo o sorriso, né, a recepção animada e cordial, mas sem tipo de contato, tá? Não tem nenhum tipo de contato físico, assim, né? Abraço, nada, tá? Os barcos também são todos, né, limpos, né? Todos tem a taxa de limpeza que a gente coloca na cotação também. Então, os barcos estão sempre super limpinhos, desinfetados, tudo. E os procedimentos que são os check-ins. Então, tem toda aquela parte do briefing, né, virtual. Então, você consegue também fazer aquele treinamento que a gente estava falando que tem no dia, também dá para você fazer ele um pouco online, se você quiser já chegar com alguma noção, tá? Existe também esse treinamento. Ir de barco com confiança, então a gente sabe que todas as companhias, e com a Lebolt não é diferente, são flexíveis, tem a sua parte do seu dinheiro, né, seguro, todas as companhias sérias, com a parte financeira muito bem resolvida, né? São empresas muito comprometidas financeiramente, nenhuma é uma empresa que levanta suspeitas, nenhuma das companhias que a gente tem acordo tem um tipo de desconfiança. E tem essa parte também da limpeza que a gente falou. Então, hoje a gente fala que navegar é muito seguro, né, Ricardo? A gente brincava antes que tinha o receio do barco, né? Mas hoje a gente fala, a maioria das companhias agora só navega com vacina, né? Todo mundo vacinado. Então, assim, tornou-se um produto que já era, né, um produto indicado para a segurança dos passageiros, ainda mais seguro para você ir. Agora vamos deixar claro também o seguinte, né, Paulinha? A gente está falando de um produto que tem na Europa toda, mas assim, hoje o que a gente tem aberto? É a França. É a França, é a Suíça, é a França, porém, para quem está vacinado, inclusive. Né? Quem não está vacinado não pode viajar. Né? Então, assim, começa por aí, quer dizer, o protocolo das companhias de cruzeiro que estão no nosso portfólio começa pelo protocolo do destino. Né? Então, assim, o destino exige que você esteja vacinado. Você tem que estar vacinado para poder ir. Tá? Diga-se de passagem que a França hoje é a França e a Suíça são os únicos destinos na Europa, por enquanto, abertos para turismo. Né? A Espanha abriu especificamente hoje, mas não foi para turismo. Tá? A Espanha abriu só para quem tem que, vamos dizer assim, está indo a trabalho, ou tem business, ou tem
parente lá ou tem residência, né? Porque antes disso era só para quem era espanhol, né? Mas assim, a França está aberta para turismo, mas assim, só para quem está vacinado. E outra, não aceita Covid ainda, né? Porque é só para vacinas aprovadas pela Comunidade Europeia. E Não aceita Covid? Não entendi o Não, que você falou. Coronavac, perdão. A Coronavac não tá ainda não está aceita. Ainda não tá, Então, assim, muito cuidado, pessoal. A gente, se for para falar hoje, então eu tenho um cliente interessado. Vou alugar um barco, É França e tem que estar vacinado. E não pode ser Coronavac, tá? Deixar bem claro. Né? E França, mas França, para onde pode ir? Pô, você mostrou só o canal do Midi. Nós temos assim, na Borgonha, por exemplo, tem duas opções: fazer a região de Nivernais e Loire, que é da França para baixo, de Paris para baixo, né? Ou o Franche-Comté, que é a região de Dijon, né? Alsácia e Lorraine, Camargue, que é lá no sul, né? A Bretanha, Aquitaine, Lot, Charente, ou seja, a França praticamente inteira tem opções para você poder passear e se divertir à vontade. Né? Tem bastante opção. Era isso que eu queria falar. Manda ver. Muito bem. Bom, ofertas a gente também tem, promoções também como a Lebolt. Então, todo mês eles renovam algum tipo de promoção. Essas são as promoções do mês de agosto. Então, dependendo do destino, tem uma porcentagem de desconto para você se programar com antecedência. Tá? Então, sempre vai vir na sua cotação, isso é de praxe, vai vir ali um valor de desconto do mês, tá? Da alocação do seu barco. Então, assim, consulte-nos, que nem o Ricardo falou, a França é ainda o único país que está aberto, mas a gente, né, espera que vai evoluindo, a vacinação está evoluindo também, e planejando para 2022, 2023 a sua viagem, com antecedência, para garantir uma boa tarifa, e uma boa disponibilidade também, porque eu vou te falar, canal do Midi, quando que era? Eu acho que era junho ou julho de 2022, já estava com pouquíssima disponibilidade, então a gente precisa se programar também, tá? Programar para os nossos clientes. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia comentar que você falou essa situação, né? Por que a gente sabe que está com pouquíssima disponibilidade? Porque a gente está vendendo, gente. Para 2022 estamos vendendo, né? E nós tivemos aí uma cotação e uma venda que foi bem difícil fechar, né? Porque, a princípio, o cliente optou por uma categoria que não deu certo, porque quando ele começou a falar com a gente estava disponível, depois não estava mais, e foi meio difícil. A gente teve que dar um roteiro de convencer. França, né? França porque é um roteiro lindo também, né? Um destino lindo a França. Por mais que agora esteja, né, seja a primeira a ter aberto, é um roteiro que sempre vende, né? Pois é, eu acho que 2022 vai ser uma loucura. Todo mundo querendo viajar, então é bom o pessoal já começar não, já devia estar todo mundo já meio que preparado, né? Bom, muito bem. Essa foi nossa apresentação sobre a Lebolt. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se precisam de algum tipo de material, auxílio, contem conosco, tá? Aqui estão os nossos contatos. Estamos à disposição sempre. Ricardo, obrigada aí por estar comigo fazendo essa apresentação. Disponha, Paula. Estamos sempre aí. Adoro falar sobre os nossos produtos, né? Sempre pontual. Obrigado, pessoal. Mais uma vez. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Um beijo. Eu paro aqui? Ou... Paro, né? Tem que parar lá em cima, né, moça? É verdade. Imagine você desfrutando de suas paixões durante uma viagem única. Vinho, gastronomia, bike, curiosidades, história e cultura no melhor das 4 estações. E isso a bordo de um cruzeiro fluvial. Aproprie-se de suas novas experiências navegando com segurança por lendários rios. Viva, sinta, experimente cada cidade, cada parada com toda a organização
e liberdade. Conte com o conforto de uma hotelaria e culinária de altíssimo padrão, para você se conectar ao redor do mundo de um jeito diferente, de históricos vilarejos europeus aos encantos milenares do Egito e às cores marcantes do Sudeste Asiático. Oferecemos a viagem perfeita. Vele Representações, experiências e conexões ao redor do mundo.